Amém. Senhor Jesus. Irmãos, chegamos à mensagem 15. Então falta só mais uma mensagem. Semana que vem a mensagem fecha o segundo volume. Então já vai quase chegando o terceiro volume do Elemento Diário. São 24 mensagens. E nós chegamos nessa mensagem 15 aqui, onde tem esse título aqui, né? Os gregos buscam sabedoria. Vamos abrir 1 Coríntios, capítulo 1, e vamos ler juntos os versículos 22 a 24. Amém? 1 Coríntios. Senhor Jesus. Amém? Porque, todo mundo juntos, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém. Senhor Jesus, muito bom orarmos um pelos outros, né? No caso agora a irmã Rita orou por mim, orou pela minha família, pelos meus filhos, pela minha esposa, né? Então, irmãos, isso é a vida da igreja. Amém, irmã Isabel? As duas últimas mensagens falou sobre casamento, né? Foi ou não foi? Sim. E nós vimos vários princípios, né, sobre o casamento. E um dos princípios que a gente viu, que um dos princípios assim, o princípio mais importante, né, que é por que Deus deu o casamento, né? Não, irmã Isabel, por que Deus deu o casamento? Na realidade, irmãos, o casamento na realidade é como se fosse uma miniatura da igreja. Na realidade, irmã Isabel, a minha casa tem que ser uma igreja. Amém? Amém? Tem que ser uma miniatura da igreja. Um ambiente, né, onde podemos invocar o nome do Senhor, podemos ler a Bíblia, desfrutar do Senhor, né? Então isso tem que começar onde? Nas nossas casas, né? Então, e aí onde está o segredo, o grande segredo, né? Nós vimos no Elemento Diário que a segunda-feira começou com esse título aí, né? Não, irmã Leidineia? Então, o segredo no caso, o casal, né? Nós temos vários casais, mas temos irmãos que não são casais. Por exemplo, tem irmãos que não tem irmãs que não têm um companheiro, tem irmãs que reúnem, tem mais irmãs que reúnem e menos varões que não reúnem. Nós temos irmãs que são casadas, mas que o esposo não reúne, mas é um casal. De qualquer maneira, é um casal para Deus, né? É ou não é, irmã Isabel? E a Bíblia nos encoraja, né? Tem um encorajamento tanto para o varão quanto para a varoa, né? No caso, nessa mensagem, na segunda-feira, tocou um pouquinho sobre a questão do varão, né? Ele tem uma consideração para com a esposa, né? E tudo, né? Ajudar a esposa, né? E pode ser o contrário também, né? No caso, como eu falei aqui, tem muitas irmãs que reúnem e o esposo não reúne. Nós temos várias irmãs, né? Então, da mesma maneira que tem que ter uma postura do varão, também tem que ter uma postura da irmã, né, para com o esposo, e o varão para com as esposas, né? Porque o casamento, irmãos, é algo precioso para Deus. Amém. O casamento, irmãos, é uma figura de Cristo e a igreja. Então, se a gente pegar a Bíblia todinha, a história da Bíblia, irmão Daniel, o que é a história da Bíblia? É um romance. É Deus tentando se relacionar com quem? Com uma mulher. Quem é essa mulher? Somos nós. A igreja, cada cristão é uma mulher, né, para Deus. Cada cristão. E Deus, ele está investindo
nessa mulher. Então eu também tenho que investir numa mulher, que é minha esposa, né? É ou não é, irmã Isabel? Então, e a mesma coisa, a irmã tem que investir no esposo. E eu ia imprimir um livro, porque eu sei que o irmão Cavalcante e o irmão Elias deve ter compartilhado muito os princípios. Eu não pude estar no sábado passado, porque eu tinha feito uma cirurgia, né? Estou fazendo tratamento dentário, eu fiz 2 cirurgias na boca. E na outra semana, eu tirei um tempo para sair com a Márcia, né? Ter comunhão com ela, estar junto com ela um pouco, entendeu? Porque esse período agora tá de recesso, mas a semana que vem, segunda-feira, já volta a trabalhar. E aí eu tinha prometido para ela, e aí nesse final de semana eu me ausentei, né? Não sei se os irmãos sentiram a minha falta. Sentiu minha falta? Será? Sim. Senhor Jesus. Então, irmãos, o desejo de Deus, irmãos, é que todos nós sejamos vencedores, né? Amém. Todos nós crescemos em vida e que todos nós ganhemos o quê? O galardão. É claro que a salvação ela é individual. Por um lado ela é individual, mas por outro lado, o desejo do Senhor é ver o casal entrando, viu, Daniel? Para receber o quê? O galardão. Entendeu? Esse é o desejo do Senhor. Então, nós não podemos, irmãos, não podemos ficar vagando no deserto. Lá no Velho Testamento, o problema do povo de Israel é que eles ficaram no deserto. No caso hoje, o deserto, o que é o deserto hoje, no Novo Testamento? É a nossa alma. Muitas vezes a gente fica na nossa alma, né? Às vezes sustentando uma posição, ou não, a minha esposa que está errada, eu que estou certo, entendeu? Ou não abre mão, né, de algumas coisas, e a gente tem que abrir mão de muitas coisas, né? E precisamos ajustar, né? O encargo é o quê? Ajustar. Resolver a situação. Amém, irmã Isabel? E se tiver dificuldade, pode procurar os irmãos para ter comunhão, né? Aqui nós temos irmãos na igreja aqui que podem, irmãos e irmãs, tem casal aqui que pode ajudar o outro casal. É ou não é, irmão Cavalcante? Então, não pode a gente ficar vagando no deserto, sofrendo, né? E não podemos ficar nessa situação, né? Então, irmãos, na segunda-feira tocou nessa questão do casamento. E o Senhor, irmãos, eu não sei se os irmãos percebem, mas o Senhor, tem um versículo lá em Mateus, capítulo 20, que fala o quê? Que muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos. Então, irmãos, eu vou ser bem direto, todos nós aqui fomos chamados e fomos escolhidos. Chamados para ser salvo. Então nós já fomos salvos. E já fomos escolhidos também. Escolhidos para quê? Para receber o galardão. Esse é o desejo do Senhor. Então, irmãos, nós temos uma missão na igreja, né? A missão ela tem vários itens, né? Enquanto nós reunimos, desfrutamos, buscamos o Senhor, buscamos o crescimento espiritual e tudo, né? Aí o que nós aí qual é o outro item? Pregar o evangelho. Para quê? Para ganhar pessoas, ganhar o maior número possível de pessoas, né? Esse é o desejo do Senhor. Por um lado, nós reunimos, desfrutamos, reunir é bom, mas nós precisamos também sair e pregar o evangelho e semear a palavra de Deus, semear o jornal, semear a literatura, né? Inclusive hoje de manhã nós concluímos lá na roda de leitura, né, amado irmão Cavalcante? Amém. Aquele livro, os 12 aspectos, aliás, Apocalipse capítulo 12, eu ia falar os 12 aspectos da igreja. A pessoa, se eu fosse falar agora, 12 aspectos da igreja, irmã Isabel. Então, Apocalipse 12, lá mostra essa questão da dupla missão, né? Que é gerar vencedores. O desejo de Deus é gerar vencedores. Não é gigante espiritual, eu vim para a reunião e tudo, né? E aí muitas vezes a gente aqui na reunião é uma coisa e em casa a gente é outra coisa totalmente diferente, né? Então, às vezes a gente convive muito bem com os irmãos na igreja, né, irmã Isabel? E às vezes não convive bem
com as pessoas mais próximas, né? Que é a sua esposa, seus filhos e tudo, né? Amém? Então o Senhor ele quer avançar, irmãos. E essa mensagem aqui, na realidade, eu estou aproveitando esse quadro aqui. Daniel, teve uma mensagem que eu ministrei que eu usei esse quadro aqui. Nessa época aqui não existia Brasil, tá? Não existia Brasil. Né? Isso aqui o mundo todinho era centralizado aqui. E aqui, a mensagem de hoje eu vou falar um pouquinho, eu vou fazer uma contextualização histórica. Uma contextualização histórica, né? Quando eu ministrei essa aqui foi eu que ministrei também, a mensagem número 1 do livro de Romanos. Eu fiz uma contextualização histórica também. Só que eu fiz das 3 viagens de Paulo. Hoje eu vou falar só da segunda viagem de Paulo, né? E essa segunda viagem de Paulo, vamos abrir Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Fala dessa experiência que Paulo teve de ir para onde? Ele foi para essa região aqui, ó. Tá vendo essa região aqui? Toda amarelinha? Essa região aqui é a Grécia. Esse pedacinho aqui é a Grécia, tá? A igreja de Corinto é uma das cidades da Grécia. Na segunda viagem, Paulo, quando ele ia para Corinto, só que levaram ele para Atenas. Atenas é uma das cidades da Grécia. No versículo 15 do capítulo 17, ó, os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas, né? E regressaram, trazendo ordem a Silas e a Timóteo, para que o mais depressa possível fosse ter com ele. E aí Paulo sozinho, irmãos, foi para onde? Lá na Grécia, versículo 16. Enquanto Paulo os esperava, em Atenas é uma cidade da Grécia, tá? Então, irmãos, aqui, nessa região aqui, antes de Paulo ir para Corinto, eu creio que na semana que vem o irmão que vai ministrar vai compartilhar a experiência de Paulo em Corinto. Primeiro ele passa aqui para Atenas e ele prega o evangelho aqui em Atenas. Só que quando ele chega lá em Atenas, irmãos, no versículo 16 diz assim, ó, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então, irmãos, aqui nessa região aqui da Grécia, havia o que? Havia muitas coisas. Inclusive aqui foi aonde surgiu o que? Surgiu a filosofia, né? Surgiu algumas ideologias, algumas maneiras de pensar que até hoje influencia o mundo. Né? E aí, Paulo, e a Grécia, irmãos, aqui, quando Paulo chega, o que ele vê, irmãos? Ele ficou escandalizado, Paulo. Ele viu muita idolatria. Irmãos, e isso é algo assim, o que eu vou compartilhar aqui com os irmãos, isso aqui é para nós termos um pano de fundo, é um contexto histórico. Por um lado, né, eu vou falar um pouquinho de história, mas a gente, através desse contexto aqui, a gente vai entender um pouquinho por que a igreja em Corinto tinha tanto problema, né? Imagina, naquela época, eles foram influenciados por muitas coisas, né? E havia as coisas que eles faziam, irmãos, que por trás dessas coisas tinham o quê? Tinha ídolos, deuses, e por trás de todo ídolo, todo deus, irmãos, Deus minúsculo, né? Não é o nosso Deus verdadeiro, não. Tem o quê? Tem principados, tem demônios, tem espíritos, potestades do ar, muita coisa negativa. Então, quando Paulo chega lá na Grécia, né? A Grécia, irmãos, ela é o berço da cultura ocidental. Ela foi ali que começou muitas coisas que a gente vê hoje aí sobre pensamentos, sobre a educação. Até hoje, a educação segue essa cultura, né? Então, a Grécia, ela surgiu, né, nessa época aí,
como uma cultura, né? Só que essa cultura é uma cultura humana, né? E uma cultura que até hoje influencia, né, nosso dia de hoje. Então, como é que a Grécia ela foi formada? Ela foi formada por vários países. No caso aqui eu não vou citar os outros, eu vou citar só cidades, países, cidades-estados. Inclusive muitos aqui já estudaram, né? Quem fez faculdade sabe disso, né? Principalmente na faculdade fala muito, tem uma disciplina sobre filosofia, né? E eles tocam nesses assuntos, né? Corinto, irmãos, era uma cidade, estado, e Atenas também. E essa idolatria, irmãos, não tinha só em Atenas, havia em Corinto também. Havia uma idolatria, algo muito forte. Então, nessas cidades aqui, elas eram chamadas de polis, tá? Polis. Inclusive tem muitos termos hoje que a gente estuda, metrópolis, megalópolis, entendeu? Eu não vou entrar em detalhe o que significa isso aí, mas essas cidades polis aqui é como se fosse um estado, um país. É como se fosse um país. É igual a América do Sul, tem o Brasil, tem a Argentina, né? Tem Uruguai, etc. E essas cidades aqui, irmãos, elas tinham autonomia, né? E essas cidades, elas, nessa época aqui, elas, o que tinha? Tinha muita rivalidade, mas eles começaram a se unir. Parece, é meio parecido com a época de Nimrod, né? Eles começaram a se unir, a religião, a linguagem, começaram a falar a mesma língua, né? E a cultura. E aí, isso aí fortaleceu, né, a Grécia, e dali que surgiu a questão da ciência, né? Da ciência, da filosofia, e também, irmãos, surgiu o que aqui? Que muitos países no mundo hoje copiam, inclusive o Brasil, a democracia. A democracia. Quando a gente olha para esse capítulo 16, a partir do versículo, capítulo 17, a partir do versículo 16 até o versículo 34, o que a gente vê aqui? A gente vê o Brasil. Olha só, a gente vê o Brasil aqui. Eu vou mostrar para os irmãos aqui. A gente vê, e aí, a religião predominante lá nessa época aqui, irmãos, eu não sei se os irmãos já ouviram esse termo, um termo chamado politeísta, né? Quando um país, a religião, ele é politeísta, o que significa? Politeísta, essa palavra politeísta. Significa que eles cultuam vários deuses. Nós não. O povo cristão, ele cultua um Deus só, o único Deus, o Deus verdadeiro. Então eles cultuavam vários deuses, irmãos. E eu relacionei aqui, na realidade, na mensagem aqui, não tem esse tanto de Deus que eu relacionei aqui não, mas eu relacionei 15, tá? E aí, olha só, eu relacionei 15 deuses, né? Só que essa questão da idolatria, irmãos, na verdade, essa questão dos ídolos começou em Nimrod. E nós vimos isso quando nós desfrutamos do livro de Romanos, né? Então, na época lá de Nimrod, o que aconteceu? O homem, ele passou a viver, isso no capítulo 11, a partir do capítulo 11 de Gênesis, o homem começou a viver de maneira independente. O homem deixou de invocar o nome do Senhor e passou a viver de maneira independente, e aí começou a viver de acordo com a sua própria vontade, né? E aí, para ter sucesso, isso lá no capítulo 11 do livro de Gênesis, para ter sucesso, para ter prosperidade, o que o homem fez? Ele criou ídolos, ele criou deuses naquela época. Porque o Abraão, ele veio depois, né? Abraão, ele surgiu depois de Nimrod. E Abraão, Deus tirou dessa esfera aí, do mundo da idolatria. E aí, irmãos, o que Satanás fez, irmãos? Nessa época, Satanás colocou os seus exércitos. Por trás de cada ídolo, irmãos, tem um exército. E aí aí colocou quem? Colocou os principados, os potestades, os demônios. E eles passaram a atuar, naquela época, na sociedade pagã. E aí os anos foram passando, aí chegou a cultura grega, chegou esse momento da cultura grega aqui.
Então, irmãos, havia... E como é que surgiu essa questão dos ídolos? Existe filósofos antes de Cristo e filósofos depois de Cristo. E aí tem alguns filósofos antes de Cristo que eles começaram a observar a natureza, a chuva, o sol, o trovão, as estrelas, o mar, os rios. Eles começaram a observar. E aí, observando a natureza, eles começaram a perguntar, mas por que isso? Né? Por que isso? Por que acontece isso? Por que a natureza age dessa maneira? E aí eles começaram a pensar, a filosofar. Foi daí que começou a surgir esse termo filosofia. E aí o que aconteceu? Aí eles passaram a crer que em cada fenômeno que acontecia na natureza, tinha um Deus, né? E aí foi o momento que surgiu todos esses deuses aí, né? Surgiu todos esses deuses. O primeiro aqui, que eu vou citar aqui, eu vou citar ele, eu só vou citar 2 aqui, porque não tem como eu citar todos os 15 que foi relacionado. Eu vou citar o Asclépio, eu acho que os irmãos viram no Alimento Diário, e eu vou citar a Afrodite, ok? Irmãos, o Asclépio é o Deus que cuidava da saúde e da doença. Inclusive, essa experiência aqui de compartilhar esses deuses aqui, houve uma comitiva que foi para lá. Os irmãos foram para Portugal, Pedro Dong foi para Portugal, e aí os irmãos tiveram o encargo de ir na Grécia, que é pertinho lá, Portugal, né? Bem pertinho, porque a Espanha está aqui. Onde é que está Portugal? Portugal está bem aqui, do lado aqui. A Itália aqui, ó. E aí eles foram lá. Irmãos, até hoje eles cultuam esses deuses, e lá o que eles fizeram? Eles edificaram vários templos dedicados a cada um desses 15 deuses. E aí o Asclépio, irmãos, ele era um deus que cuidava da saúde e da doença. E lá, quando os irmãos chegaram, alguém, acho que um guia turístico, não, olha lá o templo do deus Asclépio. Ali é um hospital, inclusive lá é chamado de hospital, o local. Só que aí os irmãos pensaram, poxa, um hospital? Sabe que aquele hospital lá tem médico, tem enfermeiro? Não tinha médico, não tinha enfermeiro, né? E aí, o que acontecia? As pessoas levam as pessoas para esse hospital. E aí, se o Deus lá, esse Deus Asclépio, não fosse a favor da pessoa, ela morreria. Se fosse a favor, ela viveria, entendeu? Então, o homem passou... Através desses deuses, o homem passou, na concepção dos gregos, irmãos, que é uma religião politeísta, que acredita em vários deuses, lá o homem passou a ficar à mercê dos deuses, né? E aí nós temos vários deuses, como eu falei aqui, né? E aí eu quero citar aqui o Afrodite. Por que eu quero citar a Afrodite? A Afrodite, irmãos, é uma deusa da beleza, do amor, dos prazeres, do pecado carnal. E aí, irmãos, na cidade de Corinto tinha vários altares, inclusive tinha um altar lá dessa deusa, e essa deusa, irmãos, ela tinha várias sacerdotisas, e aí, à tarde, essas sacerdotisas, elas desciam, e o que elas faziam lá na cidade de Corinto? Imagina, lá onde a igreja reunia, na igreja em Corinto, muita influência, irmãos. Elas vendiam o seu corpo, elas praticavam a prostituição. Por isso que Paulo, no capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 16, o que Paulo fala? Senhor Jesus. Capítulo 16, né? Capítulo 6, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Eu vou ler aqui rapidamente. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre os
entre eles, serei o seu Deus e eles... Estou lendo em 2 Coríntios. Mas amém, é parecido também. Mas foi até bom, vou até concluir esse versículo aqui. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo, Senhor Jesus. Então, irmãos, no capítulo 6 de 1 Coríntios, fala assim, no versículo 16: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, senão os dois, uma só carne. Senhor Jesus. Senhor, então, irmãos, eu estou relatando esse episódio aqui para os irmãos entenderem o ambiente de Corinto, né? Esse ambiente. E então, irmãos, cada deus desse aqui, irmãos, naquela época, eles tinham que agradar. Eles tinham que agradar cada deus, né? Para o quê? Para não receber o quê? Castigo. E aí, Paulo descobriu, o que Paulo descobriu? Paulo descobriu que eles criaram um altar, escrito em maiúsculo, viu, irmã? Ao Deus desconhecido. Eles criaram esse altar lá. Por quê? Por que eles criaram esse altar? Na realidade, irmãos, porque eles tinham medo de que faltasse algum Deus para adorar. E esse momento aí foi uma deixa para Paulo fazer o que, irmã Isabel? Pregar o Evangelho. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, todos esses deuses, eles têm as suas imperfeições, todos esses deuses tinham seus vícios, né? Mas não é igual ao nosso Deus, que é um Deus verdadeiro, que é um Deus único, que é um Deus santo, que é um Deus perfeito. Amém. Então, irmãos, Deus levou o apóstolo Paulo lá para Atenas. Deus levou. O apóstolo Paulo, irmãos, o próprio nome diz, ele foi um apóstolo que ele não é igual hoje, irmã Rita. Tem muita gente que fala assim, eu sou apóstolo. Não. O apóstolo Paulo, quem levantou o apóstolo Paulo, quem designou o apóstolo Paulo foi o próprio Deus. Não foi alta designação. Hoje a gente vê pessoas aí muito eloquentes, pessoas com um poder de persuasão e tudo, né? Muito eloquentes, e aí às vezes enganam muitos cristãos, muitos filhos de Deus, né? Então o apóstolo Paulo, ele foi levantado pela vontade de Deus, irmãos. Um apóstolo é alguém que é enviado, e qualquer um de nós Deus pode enviar. Deus pode nos enviar para pregar o Evangelho. E o apóstolo Paulo, irmãos, quando ele foi lá para essa cidade de Atenas, ele não usou de sabedoria humana, irmã Rita, linguagem persuasiva, ele não usou retórica, não usou eloquência. E aí no versículo do capítulo 17, minha Bíblia está desmontando, eu acho que de tanto eu desfrutar, não? Está desmontando, viu, Serafim? Capítulo 17, o versículo... Aí no versículo 17, fala assim: por isso, dissertava na sinagoga. Quem dissertava na sinagoga? O apóstolo Paulo. Entre os judeus e os gentios, piedosos, também na praça. Todos os dias, entre os que se encontravam ali. Essa palavra praça, irmãos, no grego significa ágora. Certo? Olha só como é que pode, né? Então essa praça ágora, irmãos, é um local que o que havia ali? Ali era um local onde as pessoas praticavam a democracia, lá em Atenas. Foi lá que começou esses conceitos de democracia. Inclusive, olha só, olha para Brasília. Como é que é o nome daquele local que tem aquele prédio, irmã Rita, com uma cunha do lado e do outro? Uma praça. Como é que é o nome da praça? Praça dos Três Poderes. Aqui, nós vemos aqui os dois poderes. Então, então Paulo, ele começou a pregar o evangelho aqui nessa praça. Então essa praça aqui, irmãos, era um centro cultural, político e social. Olha lá, nós temos um centro cultural, político e social.
O Teatro Nacional, o Serafim já trabalhou lá. Nós temos faculdades, a UNB e etc. Nós temos o Congresso Nacional, que tem a Câmara dos Deputados e o Senado. Nós temos o Poder Judiciário ali e o Poder Executivo. Temos ou não temos? Então, Paulo, nessa época aqui, ó, ele começou a pregar o Evangelho ali, né? Todos os dias, no versículo 17, entre os que se encontravam ali. Então, irmãos, esse local aqui é onde surgiu a democracia, aonde os filósofos, eles filosofavam, eles expressavam o seu pensamento, né? E nesse local aqui também, irmãos, as pessoas tinham o direito de votar. Foi nessa época que começou essa questão de ter o direito de votar e o direito de expressar suas opiniões. Eu tenho o direito de falar o que eu bem entender, eu tenho o direito de pensar assim, pensar assado, entendeu? Tudo começou ali, nessa época, né? Senhor Jesus, amém? Então, esse contexto aqui, irmãos, é para a gente entender por que a igreja em Corinto teve tantos problemas. E aqui nós estamos tocando um dos problemas, que foi se envolver com o quê? Se deixar levar pela filosofia, né? Por essa cultura, né? Por esse governo humano. Porque nós temos o governo humano e nós temos o governo de Deus, o governo celestial, né? E a igreja, irmão, faz parte do governo de Deus, do governo celestial. E nós não podemos deixar muitas coisas entrar na vida da igreja. Hoje, irmãos, o que nós temos hoje? Nós temos filosofia e nós temos ideologia. Muita filosofia que hoje continua sendo falada aí, irmã Rita, e ideologia, começou tudo aqui nessa época, né? E até hoje tem influenciado pessoas, tem feito a cabeça de jovens, pessoas, né? E até cristãos, afastados cristãos da economia de Deus, do propósito de Deus, Senhor Jesus. Então, irmãos, continuando, eu vou falar aqui de dois filósofos, porque o lance é o seguinte: quando Paulo ele começou a pregar o evangelho lá, nessa praça, nesse local, criou um tumulto. É como fosse a Câmara dos Deputados. Quantos deputados nós temos lá? Lá é um tumulto ou não é? Lá é um tumulto tremendo. Nós temos mais de 500 deputados. Lá o bicho pega. É de esquerda, é de direita, um monte de coisa lá. Não vou entrar em detalhe nada. É ideologia, é filosofia, é a mesma coisinha, é o caos. Só que aí, no versículo 17, no versículo 18, no capítulo 17 de Atos, versículo 18, e alguns dos filósofos epicureus, palavra difícil, e estoicos, viu, irmã? Contendiam com ele, começaram a contender com Paulo, esses filósofos aqui, irmãos. E esses filósofos aqui, esses dois filósofos aqui, eles são filósofos bem antes de Cristo, mais ou menos 340 a 270 anos de Cristo. Esses filósofos aqui, irmãos, eles tinham uma linha de pensamento que até hoje tem essa linha de pensamento. Isso aqui é uma palavra para nós e é uma palavra para todos os jovens. Eu creio que alguns jovens, eu particularmente, eu vou mandar todos os vídeos, eu mando para todos os irmãos da igreja. Então vai ter acesso a isso, né? Qual era a linha de pensamento do Epicúreos? Epicúreos, eles seguiam Epicúreos, né? Epicureus, né? É isso mesmo. Eles são materialistas. Então eles tinham a linha de pensamento do Epicuro, tá? Então qual era o pensamento deles, irmã Naide? Eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Eu tenho que ser feliz, eu tenho que curtir a vida, eu tenho que comer, beber, prazeres sexuais,
e viver a vida. Não tenho que prestar conta para ninguém. Esse era o pensamento deles. E esse pensamento, irmãos, é o que rola hoje aí, nas faculdades e tudo, né? E não só na faculdade, nas amizades e etc. Já os epicúreos não, os estoicos, eles é o contrário do outro, né? Dos outros filósofos, que são materialistas. Eles são o quê? São fatalistas. Ah, não, se está acontecendo isso contigo é porque os deuses quiseram que acontecesse. Não fica nervoso não, irmã Isabel. Vai levando na manha, tranquilo. Vai levando na manha, tranquilo. Né? Você quer viver feliz? Não lute contra a fatalidade. Né? Aceite passivamente que tudo vem desses deuses. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, e aí essas duas linhas filosóficas começaram a contender com quem? Com Paulo. E aí o que eles fizeram? No versículo 18 fala aqui, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, com Paulo, havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? Chamou Paulo de tagarela, ele estava pregando o evangelho lá. E aí parece pregador de estranhos deuses, então eles achavam que Paulo estava pregando mais dois deuses. No caso aqui fala que é Jesus Cristo e a ressurreição. E aí pegou Paulo e levou para onde? Levou ele para, no versículo 19, então tomando-o consigo, o levaram a Areópago, um nome bem esquisito, né? O que é o Areópago? Irmãos, a praça aqui, que é a Ágora, é como fosse a Câmara dos Deputados, um local, né? Onde o local mais aberto, mais público, onde qualquer um poderia ir lá, e aqui é como fosse o Senado. Levou ele para um local onde só alguns pensadores, algumas pessoas mais experientes, e lá era um local considerado também um tribunal, né? Um tribunal. Aí levou Paulo lá. E aí Paulo foi para esse local, né? Então nós estamos vendo aqui, ó, o Brasil, é como se fosse o Brasil isso aqui. É a mesma coisa, né? Isso aqui é a democracia, essa democracia aí que todo mundo defende, né? Uma democracia que não leva a lugar nenhum. Irmã, não leva a lugar nenhum. Senhor Jesus. E aí, eles perguntaram aqui, poderemos, versículo 19, poderemos, na parte final, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Perguntaram para o apóstolo Paulo, né? E aí, irmãos, Paulo, ele sabia que lá tinha um altar que foi dedicado ao Deus desconhecido. Ele aproveitou essa questão do altar para pregar o evangelho para eles, né? E aí, a partir do versículo 23, Paulo, ele começa a falar, né? Eu vou ler rapidamente, tá? Versículo 23, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus conhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então ele aproveitou para pregar o evangelho. O Deus Criador, não o Deus dos gregos, irmãos, da cultura grega, não eram vários deuses, um Deus responsável por um determinado aspecto, e um Deus que tinha falhas, né? E que tinha vícios, mas aqui não, Paulo está falando do nosso Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E aí, irmãos, ele vai discorrendo aqui, vai compartilhando, e aí ele viu que o negócio estava pegando para o lado dele.
Irmãos, só que você vê, Paulo foi lá e pregou o evangelho. Deu resultado, irmã Naide? Deu resultado. Ele viu que o bicho estava pegando, ele, vou sair de fininho. E aí, no versículo 34, o que aconteceu? Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram, amém? Entre eles estava Dioniso, o Areopagita, uma mulher chamada Damares e com eles outros mais. Então, irmãos, esses filósofos gregos, cheios de filosofia, cheios de religião politeísta, eles não acreditavam, eles não acreditaram, mas tiveram outras pessoas que foram salvas, que o evangelho alcançou, né? E aí, depois disso aqui, Paulo parte para onde? Para Corinto, parte para a igreja de Corinto, certo? Amém? Então, irmãos, eu gostaria de ler aqui dois versículos, esses dois versículos. Um é para vacinar e o outro é para mostrar qual é a nossa visão, irmã Rita. Então, o versículo é em Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 18 a 20. Por quê, irmãos? Porque segundo esses filósofos aqui, até hoje, irmãos, esses filósofos, essa filosofia, ideologia, nós temos filosofia e ideologia. Se prega isso. Não acredite na Bíblia, não. Não, isso aqui, não existe Deus, não. Não tem que servir a Deus, não. Para que servir a Deus? Para que esse esforço todo? Para que reunir? Para que congregar? Que isso, é besteira. Serafim, tu está parecendo um ET, né? Oh, Senhor Jesus. Então, Filipenses, capítulo 3, aqui diz assim, a minha Bíblia está desmontando. Amém? Aqui diz assim, irmãos, ó, capítulo 3, versículo 18. 3,18, amém? Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é o que, irmãos? A perdição. O Deus deles é o que? O ventre. E a glória deles está onde? Na sua infâmia. Visto que só se preocupa com as coisas terrenas. Irmãos, nós vamos prestar conta. Não tem esse negócio de, não, vou curtir a vida, não, quando eu ficar mais velho eu vou servir a Deus. Ficar mais velho eu vou servir a Deus. Nessa mesma linha que você 17, versículo 30, vê lá o versículo 30, só para os irmãos não ficarem. Quanto? Na mesma sequência dos versículos que estavam chegando aí no 17, na sequência, no 30, lá no 30 de 1 Coríntios. 1 Coríntios 17, capítulo 17, versículo 30. Vou ler. O que o senhor falou aí? Vou ler, Serafim. Esse mesmo encaixe que você está dando aí. Tá. É só para suplementar a sequência que você estava dando. 17, 30, 1 Coríntios? Não tem 17, 30 não, Serafim. O capítulo 17 de 1 Coríntios. Não, 1 Coríntios não. O capítulo 17 de Atos. De Atos. É ali onde você está. Tá, beleza. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo. Obrigado, Serafim. Com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Irmãos, nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo e Deus ele vai julgar todos nós, todas as pessoas vão ser julgadas, os cristãos, os não cristãos, todas as pessoas vão ser julgadas. Os cristãos vão para o tribunal de Cristo, agora os incrédulos não, eles vão para o trono branco, tá? Então, irmãos, aí tem o versículo de 1 Coríntios, capítulo 15, 32 e 34. 32 e 34. 1 Coríntios 15, 32 e 34. Aqui diz assim: se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso.
Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso digo para a vergonha vossa. Irmãos, Senhor Jesus, então, irmãos, através desses pontos aqui que a gente viu, desses filósofos aqui, que até hoje persiste esse pensamento, né? Isso aqui é para nós, é para os jovens, né? Os jovens, porque muitas pessoas ficam, né? Tentando fazer a cabeça, irmã Rita. Tem pessoas que tentam fazer a cabeça e influenciar. E nessa época que a igreja de Corinto foi influenciada, né? Então essas duas linhas, irmãos, elas influenciaram, né? Senhor Jesus. Então, agora nós vamos para 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17. Essa contextualização, irmãos, é só para a gente ter uma ideia, um pano de fundo. Por que essa situação negativa, todos esses problemas da igreja de Corinto? Então, no capítulo 1, versículo 17, a gente vê como esse pensamento influenciava a igreja de Corinto. O versículo 17 diz assim: porque não me enviou Cristo para habitar, mas para pregar não com sabedoria de palavra. Essa palavra aqui, irmãos, no grego aqui, não é a palavra logos. Tem a palavra logos no sentido bíblico, palavra logos e rema. Essa palavra logos aqui, irmãos, tem a ver com a filosofia, linguagem persuasiva, né? Linguagem persuasiva. Então, a igreja em Corinto, ela foi influenciada. Por quê? Porque teve um irmão que ele tinha muita eloquência. Os irmãos sabem como é o nome desse irmão, né? Como é que é o nome desse irmão? Apolo, irmãos. Apolo, ele tinha muita eloquência, ele tinha, tudo que ele compartilhava era misturado com a filosofia, né, e tudo. Ele usava a Bíblia, mas misturava muita coisa relacionada à filosofia, retórica. Então, irmãos, a igreja em Corinto, ela foi influenciada por isso. E a igreja, irmãos, não é questão de capacidade. É claro que Deus usa em ressurreição as nossas capacidades. Deus usa. Tem irmãos que têm facilidade para falar, tem irmãos que têm facilidade para compartilhar, e tem outros irmãos que não têm. Não é uma questão de você saber falar bem, né? É uma questão de espírito, né? No caso aqui, o apóstolo Paulo, ele não usou, quando ele foi lá pregar o evangelho lá, ele não usou de palavra de sabedoria, de filosofia, de retórica, de eloquência, de persuadir, né? Então essa palavra logos, ela tem a ver com lógica, que traz o quê? Por trás de um argumento, né? E acontece muito hoje no meio cristão, tem pessoas aí muito eloquentes, pessoas que têm um poder de persuasão, né? Audiência, né? Através de argumentos, evidências, né? Técnica de persuadir, na escrita, na retórica, tem gente que escreve muito bem, fala muito bem, né? Retórica, ela foi inventada pelos filósofos, é a arte da eloquência, irmã Rita. E a igreja em Corinto começou a ter o quê? Começou a ter problema. Então, eu não sei qual é a percepção dos irmãos com relação à igreja de Novo Gama. Assim, se tem alguma preferência. Porque, por exemplo, hoje tem irmãos que estão ministrando aqui. Hoje nós temos o irmão Pedro Dong que ministra, tem o irmão Ezra, tem o irmão André, tem o irmão Miguel, né? Então a gente não pode ter preferência, né? Por irmão A, por irmão B, né? Então quando a gente vem para a igreja, por exemplo, hoje a gente vem aqui para desfrutar da palavra do Senhor, né? Nós temos que estar com o coração aberto, né? O que Deus vai falar através
do vaso. Os vasos que Deus tem usado não são perfeitos, são imperfeitos. Na verdade, irmãos, inclusive tem até o exemplo aqui de Moisés, que no episódio da sarça. Tem vários exemplos na Bíblia que no caso, tinha uma sarça pegando fogo, né? Então, Deus, Ele nos usa, nós só somos um instrumento para Deus nos usar, né? Então, na igreja, irmãos, não tem eloquência, não temos que ficar preocupados com isso. É claro que com os anos você vai desfrutando, vai lendo a Bíblia, você vai adquirindo uma constituição da palavra, você vai lendo livros e tudo. É claro que você vai adquirindo uma bagagem, né? Mas quando você for pregar o Evangelho ou for falar de Deus para alguma pessoa, é por isso que a gente precisa exercitar bastante o nosso espírito, né? Porque o Evangelho, irmãos, é o próprio Senhor Jesus. O Evangelho não é uma bela mensagem, um belo discurso, não é eloquência, não é poder de retórica, de persuasão, né? Aí no versículo 22 fala assim: porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam o quê? Sabedoria. Mas nós buscamos quem, irmãos? Nós buscamos a Cristo. Então, quando eu vou ler a Bíblia, nessa semana eu li junto com o irmão Daniel e a esposa dele lá no Bucafé, eles estão participando do curso bíblico. Qual foi o versículo que eu li antes da gente começar a ler? O versículo que nós desfrutamos foi João capítulo 5, versículo 39. O que diz lá, Daniel? Lá diz assim: examinai a Escritura porque julgais ter nela o quê? Vida. Então, eu vou ler um livro, eu quero ganhar vida. Eu vou ler a Bíblia, eu quero ganhar vida. Eu não quero encher minha mente de conhecimento, né? Mas eu preciso... a palavra ela precisa me salvar, ela precisa me ganhar. Se a palavra me salvar, ela me ganhar, quando eu compartilhar com outra pessoa, o que vai acontecer? Vai salvar outra pessoa também. É a vida, não é a eloquência. Não é, a irmã Isabel fala tão bem, Senhor Jesus. Então, irmãos, nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então é esse Cristo que nós temos que pregar. E para pregar esse Cristo, irmãos, nós precisamos desfrutar desse Cristo, né? E o Senhor já nos deu todas as ferramentas para isso. Irmãos, e aí depois surgiu, depois de Cristo, surgiu um outro filósofo chamado Sócrates. Esse filósofo, irmão, Sócrates, ele foi o contrário dos outros filósofos, que estavam preocupados com a natureza, né? Com os fenômenos da natureza. Sócrates, agora ele foi o primeiro filósofo a se preocupar com o homem, com o ser humano, com a questão de quê? Da moral, com a questão da ética, com a questão dos bons costumes, do comportamento e tudo, né? Inclusive, ele que fala uma frase aí que todo mundo fala. Todo mundo fala aí, ó. Só sei que nada sei. Então, irmão, ele mesmo se denunciou. Porque, irmãos, irmã Isabel, a sabedoria humana resolveu o problema da humanidade? Não. A sabedoria humana não resolve o problema da humanidade. Só quem resolve o problema da humanidade, irmãos, é Cristo. Só o Senhor Jesus. Ele é a sabedoria, Ele é o poder de Deus. Então, irmãos, aí concluí a mensagem, irmã Isabel. Estava olhando aqui na minha conclusão. Já li os versículos 22 e 24. Então, irmãos, então na igreja não é uma questão de sabedoria humana, não é uma questão de filosofia. E nós temos que tomar cuidado com esses pensamentos que hoje têm afetado o mundo cristão. Né? Pensamentos tipo assim, não, você tem que ser feliz, aí não, separa da sua esposa. Né? Não, você não precisa servir a Deus, não. É muito trabalho servir a Deus e tudo. Né? Então, irmãos, todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. E
E nós temos que ter a esperança de que todos nós vamos reinar com o Senhor. Amém? Amém. Os irmãos têm esperança que vão reinar com o Senhor? Amém. Amém? Vamos ficar firmes, irmãos. Vamos ficar firmes, Serafim. E orar, como a irmã Rita fez no começo, orar um pelos outros. Nós temos que orar pelos irmãos. Temos muitos irmãos aí passando por conflitos, passando por muita dificuldade. E a gente precisa orar pelos irmãos, precisa perdoar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Não ficar na alma, irmãos, não ficar no deserto, como eu falei no começo. Amém?